neste momento agora, convido os meus irmãos para que nós possamos usar os nossos pensamentos, deixar agora a terra as coisas da terra, deixar lá fora aquilo que pertence ao mundo lá fora. Já tivemos tempo suficiente aí para cuidar da nossa vida material, oportunidade também, do trabalho, do bem. Então vamos agora levar os nossos pensamentos até os planos maiores. E vamos, através dessa luz de prece, pedir ao Pai que é o início da nossa humilde humanidade. Deus, nosso Pai, infinito amor, infinita bondade. Estamos aqui aproveitando essa oportunidade que vós nos concede. Já nos deste o dia para que pudéssemos defender as nossas necessidades físicas, o nosso pão de cada dia, e a oportunidade também do trabalho do tempo, procurando lapidar o nosso espírito, desfazer das nossas imperfeições, desenvolvendo as nossas virtudes. E neste momento, vós nos dá a oportunidade de estarmos aqui dentro dessa casa, humilde, simples, mas onde aqui, Senhor, nós buscamos o Seu Evangelho. Nessa noite, recebemos a nossa irmã, que veio da cidade de Palacina, nossa irmã Sueli, que vai trazer para nós as reflexões da noite. Que abençoe, que ilumine a nossa irmã, que envolva ela para que ela, juntamente com seus amigos espirituais, possa trazer aquilo que cada um de nós necessitamos na noite. Permita, Senhor, que nós possamos iniciar essa humilde humanidade. Boa noite, gente, mais uma vez. Desculpa ter esperar, mas de vez em quando acontecem imprevistos, né? Mas vamos ao que viemos, né? No estudo da noite, a gente escolheu falar do 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E nesse capítulo, nós vamos ter muitos ensinamentos de Jesus. E Jesus começa ensinando com parábola. Jesus gostava de ensinar com parábolas porque ele entendia que era um meio fácil, de fácil compreensão. As parábolas, elas são histórias baseadas em fatos do dia a dia. Sendo baseadas em fatos do dia a dia, a gente fica um pouquinho mais familiarizado com o assunto. Então, Jesus ensinava por parábolas porque ele entendia que as pessoas o compreenderiam melhor. Outro motivo dele ensinar por parábolas é exatamente por serem histórias baseadas em fatos cotidianos, elas não se perderiam jamais. Prova é que hoje, 2025, tantos anos depois da vinda de Cristo, nós ainda estamos ensinando por parábolas. E muitos já compreendem, outros ainda não compreendem muito, mas a doutrina espírita é essa mãe, é essa esclarecedora que vem nos aclarar as mentes, que vem nos mostrar um meio mais simples de compreender as parábolas. E o que nós vamos tentar na noite de hoje é explicar essa parábola. A parábola em questão, então, é a parábola do festim das bodas. Conta-nos Jesus, ele compara o reino dos céus a uma grande festa que um rei vai dar para o seu filho. E ele manda preparar essa festa e manda que seus servos saiam e vá convidar pessoas mais próximas, parentes, amigos,
aqueles mais chegados para essa festa. Os servos preparam a festa, saem para esse convite, mas os convidados rejeitam, alegando outros compromissos. Uns pelo trabalho, outros por compromisso familiar, outros por problemas de saúde, e ninguém aceita o convite. O rei, enfurecido, ele manda que seus servos saiam para as praças da cidade e convidem qualquer pessoa que eles encontrarem pelo caminho. E ainda coloca bons e maus. Ou seja, todos são convidados para essa festa. E aí a festa acontece. O rei, então, fica mais tranquilo, sabendo dessa festa, que está acontecendo do jeito que ele planejou, mas ele resolve dar uma passadinha no salão. Gente, eu conto do meu jeito, viu? Depois vocês buscam lá, é para compreenderem mesmo, tá? E aí ele resolve dar uma passadinha no salão para ver se a festa está acontecendo do jeito que ele esperava. E aí ele percebe que alguns não estavam vestindo a túnica nupcial. O que é a túnica nupcial? Segundo a história, naquela época, toda festa que o rei dava, os convidados deveriam ir trajados com uma túnica nupcial para essa festa. Então, quando o rei percebe que nem todos estão vestindo a túnica nupcial, mais uma vez ele se enfurece, manda que seus servos peguem aqueles que não estão trajados ao rigor e expulsem da festa. E aí Jesus termina a história dizendo: porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. E o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Ele quer nos ensinar que a gente deve prestar bastante atenção nos convites que nos chegam. Que a gente tem que ter muito cuidado ao receber convites para o trabalho na casa, para uma caridade, convites da espiritualidade, que a gente não fique alegando compromissos exteriores. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso porque eu estou com dor de cabeça. Eu não posso porque chegou visita. Eu não posso por causa disso, por causa daquilo. No caso da festa, essa falta de atenção ao convite enfureceu o rei. No nosso caso, a gente perde a oportunidade de evoluir. Segundo os espíritos, essa festa é a festa da perfeição espiritual. E aquele que aceita o convite está tendo a oportunidade de evoluir. Então é isso que Jesus quer passar para nós com essa história. Ele quer dizer para nós que a gente precisa aceitar os convites que a vida nos chama. Mas que muitas vezes a gente sai do convite, larga ele para lá porque nós temos interesses particulares, outras vezes porque não temos nada para fazer, a gente aceita o convite. E aí, por não ter nada a fazer, aceitamos o convite e vamos de qualquer maneira. Vamos sem nos preparar, sem vestir a túnica nupcial. E os espíritos vão dizer para nós que a túnica nupcial é o coração puro, é o comprometimento com as tarefas de Jesus. Essa é a verdadeira túnica. Quem de nós sair para uma festa vai de qualquer maneira? Quando a gente recebe um convite para uma festa, a gente logo quer ir bonitinho, né? Arrumadinho, passa um batomzinho, as mulheres, claro, né? Dá uma ajeitadinha na roupa. Na maioria das vezes procuramos saber qual é o traje. É traje gala? É passeio? Passeio completo? E aí a gente se veste a rigor. Porque quando a gente não se veste a rigor,
a gente se sente destoado, excluído. Olha como que Jesus fazia uma analogia, e aí vem a doutrina espírita e mostra para nós que não é tão difícil assim compreender uma parábola. A gente precisa ter os termos corretos para a gente ir compreendendo. Imagine vocês entrar naquela porta agora, alguém que se diz médium, capaz de fazer a cura, e ele entra para aqui dentro e diz assim: eu vim pronto, preparado para fazer o trabalho espiritual com vocês. A casa, os dirigentes podem aceitar? Sem mais nem menos? Claro que não, porque essa pessoa não está vestindo a túnica. Ela simplesmente chegou, se disse pronta, preparada, mas como assim? Quais são as normas da casa? Quais são as normas da festa? Aí a pessoa fala: não, mas eu tenho preparo, eu posso fazer. Cabe aos dirigentes dizer: não, a nossa casa te recebe de agrado, você é muito bem-vindo, mas você precisa fazer parte da casa, você precisa participar dos estudos, das tarefas, ter todo um compromisso com a casa para que você possa nos auxiliar. E aí todos nós te receberemos muito bem, porque sem vestir essa túnica, nesse caso, acaba desequilibrando os trabalhos da casa espírita. E a questão 459 do Livro dos Espíritos vai dizer para nós que os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. E eles podem nos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender da nossa sintonia, de como estamos vestidos, qual é a túnica que nós estamos carregando conosco. Porque essa túnica é que vai fazer com que a gente atraia bons espíritos ou espíritos inferiores. E aí desequilibra toda a estrutura da casa por conta de deixar com que qualquer pessoa chegue e faça alguma coisa que se diz fazer sem ter um preparo verdadeiro. Outro convite para nós que chega é o da reencarnação. Quando nós aceitamos reencarnar, porque a gente aceita, dizem os espíritos que quando a gente diz eu não pedi para nascer, nós estamos enganadíssimos, que todos nós pedimos sim para nascer, numa grande maioria, porque a gente queria vir aqui para a Terra, porque aqui é o melhor lugar para a gente evoluir, e a gente precisa desse tempo aqui para essa evolução. Então é um outro convite que nos chega, o da reencarnação. E aí a gente precisa aproveitar esse convite. A gente precisa aproveitar que já estamos aqui e aproveitar as oportunidades que nos chegam, as oportunidades de trabalho, de conviver no bem, de fazer o bem, convivência com amigos, com família, com pessoas, mesmo estranhas, mas que são pessoas como nós, com pessoas do nosso trabalho. E aí nós estamos vestindo a camisa da evolução, que é esse o nosso trabalho. E aí seremos mais do que convidados, seremos escolhidos. Nesse capítulo também, Jesus vai falar da porta estreita. Ele vai dizer para nós que muitas vezes, para evoluir, a gente quer escolher caminhos diferenciados, a gente quer buscar atalhos, e nesses atalhos a gente acaba se perdendo. Que se a gente buscar o caminho reto, se a gente buscar o caminho certo, procurando fazer o que é certo, por mais difícil que seja esse caminho, embora a gente vai encontrar uma porta estreita, com certeza nós estaremos salvos, porque este é o caminho da salvação.
mas a maioria das vezes a gente se perde querendo atalhos, a gente se perde buscando outros caminhos, achando que são os caminhos da facilidade, porque ele nem te importa. Ele é um campo aberto. E você vai livre e solto, quando você vê, você está perdidinho. Porque é o caminho da perdição. E é isso que Jesus quer dizer para nós. Que nós temos que ter muito cuidado com esse buscar caminhos diferenciados. E no item 10 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E aí a gente começa a pensar: meu Deus, o que Jesus quer dizer com isso? E quando ele disse essa frase, ele estava ensinando para os discípulos e para aqueles que o estavam ouvindo sobre a vigilância, que a gente precisa vigiar muito bem a nossa vida. E ele diz assim: o servo que conhece as vontades do seu Senhor e não a cumpre, merece muitos açoites. Mas o servo que não conhece a vontade do seu Senhor e não cumpre coisas certas, também merece açoites, porém menos açoites. E aí a gente pensa: de todo jeito vai apanhando, né? De todo jeito vai apanhando. Essa linguagem de servos, de açoites, de escravos, a gente sabe que é a linguagem da época. Hoje em dia, graças a Deus, não tem nem açoite, não tem nem escravo, pelo menos para a gente ver, né? E a gente vai levando. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isso? Do que muito é dado, muito será cobrado. Vamos colocar essa frase de Jesus no trabalho. O trabalhador que conhece a vontade do seu patrão, que sabe como tem que fazer o serviço e não faz, merece punição. Merece ser mandado embora, merece ser demitido. Ele sabe que tem que fazer aquele serviço e não faz. Por que ele vai continuar trabalhando? Ele não merece. Agora, aquele que não sabe o que o patrão está querendo e acaba fazendo coisas erradas, ele também merece punição, porém menos. E aí ele não vai ser punido da forma que o outro, ele vai ser advertido, ele vai ser chamado a atenção, ele vai responder por aquilo que ele fez de errado, mas porque ele estava inocente, porque não sabia. Então é isso que Jesus quer dizer, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu tenho. Então eu não vou procurar conhecer mais nada, não, Deus me livre. Se eu conheço, eu tenho responsabilidade, não compensa. Mas compensa sim. Porque quem que vai nos cobrar? É a nossa própria consciência. Não é Deus, não é Jesus que vai vir: você não fez isso, você está no caminho errado. Não, é a sua consciência que vai te cobrar. E aí, se você está no caminho errado, se você não está buscando conhecimento, você vai sofrer. Então, o conhecimento é importante para que a gente saia do sofrimento. O conhecimento é importante para que a gente entenda o porquê das coisas. A gente nem precisa perguntar porquê, porque conhecendo a gente já sabe. Então é nesse sentido que Jesus vai mostrando para a gente exatamente como as coisas acontecem. E o fato de sermos espíritas aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Porque a doutrina espírita, ela tem essa característica que nós dissemos lá no início, de abrir os nossos olhos, de mostrar para nós os ensinamentos de Jesus de uma maneira mais simples, mais fácil de compreender. E aí, se eu desvio do caminho, porque eu não tenho que sofrer. Por mais que a gente sente pena, por mais que a gente, fica condoído com atitudes de pessoas sofrendo,
Muitas vezes a gente sabe, ela escolheu aquele caminho. É claro que a gente não vai chutar cachorro morto. É claro que a gente não vai se dane, ele escolheu. Não, esse não é o nosso papel, essa não é a nossa conduta. Mas a gente sabe muito bem que são as escolhas que nos levam ao sofrimento. O sofrimento que vem às vezes de uma doença que a gente não pediu, que a gente não escolheu. Talvez não tenha sido por escolhas nessa vida, mas pode ter sido escolhas de outras vidas. De qualquer maneira, somos nós os responsáveis por nós mesmos. Ah, não foi meu irmão, não foi a minha mãe, eu não estou sofrendo porque meu pai não vale nada. Não é, somos nós. Santinho ninguém é. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Por isso a gente precisa fiar nas nossas qualidades hoje. Tem aquela história, se você não está sofrendo hoje, você já sofreu ontem ou vai sofrer amanhã. Ai, que medo, né? Mas a gente, para não sofrer tanto amanhã, vamos fazer o que é certo agora. Porque se a gente fizer certinho agora, com certeza, se o sofrimento vier, porque às vezes ele vem, que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós vamos ter força, nós vamos ter garra para encarar esse sofrimento. Porque nós vamos estar preparados. Porque nós chegamos na festa com a túnica nupcial. E aí nós não estamos descolados. Nós não vamos ficar deslocados porque a gente está vestido a rigor. E a gente está lá vestido como os outros. Eu não estou mais simples e nem melhor, eu estou igual. E é essa igualdade que vai fazendo com que eu consiga enfrentar a minha dor e o meu sofrimento. Porque se a gente começa a fazer tudo errado, com vaidade, nós vamos tomando umas atitudes que não agradam a Deus e não agrada a Jesus. Quem tinha esse tipo de atitudes naquela época? Alguém sabe me dizer? Eram os fariseus, chamados doutores da lei, que achavam os bambambãs. Eles tinham poder até que Jesus chegou. E Jesus os incomodou. Por que Jesus os incomodou? Porque eles não queriam nenhum concorrente. Eles eram os rabis. Eles eram os que mandavam, desmandavam naquele povo simples e humilde. De repente chega alguém que também é chamado de mestre, que também é chamado de rabi. Como assim? Que homem é esse? Aqueles doutores ficaram meio que assim, nervosos com aquela atitude. E pior é isso não, eles tiraram Jesus do sério. Difícil, né, entender? Passam para nós um Jesus calmo, um Jesus tranquilo, mas Jesus não era tão bobinho assim não. E Jesus sabia que aqueles fariseus não eram boas pessoas, que eles eram invejosos, presunçosos, prepotentes, vaidosos, discriminativos, discriminavam mulheres, discriminavam pobres, discriminavam idosos, discriminavam tudo que não fazia parte do seu clã. Quem não fazia parte da sua gangue, vamos falar assim para todo mundo entender, eles discriminavam. E, gente, se tem uma coisa que tirava Jesus do sério, era a discriminação. Ultimamente, Jesus deve estar mais feliz, porque agora é proibido discriminar, né? Então, ele deve estar mais feliz com a gente. Porque Jesus nunca aceitou discriminação. Ele tratava todos iguais. Fosse quem fosse, leproso, prostituta, negro, branco, pobre, rico, para ele eram todos iguais. E eles tiraram tanto Jesus do céu que Jesus dizia: raça de víboras, sepulcro caiados. Era assim que Jesus tratava com eles. Jesus não concordava com as atitudes deles. Muitas vezes
discriminar pessoas. Então, quando a gente fala que Jesus tirava do sério, Jesus chamava de hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles colocavam fardos pesados nos ombros dos outros, pegavam a recompensa para si. Ganhavam os louros, como diz o ditado. A recompensa era deles. Aí Jesus dizia, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque Jesus sabia que eles conheciam a lei, que eles eram os doutores da lei, mas eles eram hipócritas. Então, nós não podemos ter atitudes farisaicas. Senão seremos sepulcro caiados, seremos raça de víboras, seremos hipócritas. E é isso que nós não queremos ser. Então, eles não eram bons exemplos para ninguém. E é nesse sentido que Jesus dizia que quem nunca é dado, não seria cobrado. É por isso que a gente precisa entender o que Jesus dizia. E Jesus, nesse capítulo, continuou ensinando. E nesse ensinamento dele, ele dizia, os discípulos perguntaram para ele, mestre, mas por que o Senhor ensina por parábolas? E aí Jesus disse, porque a vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios de Deus, mas a eles não. O povo ainda não conhecia os mistérios de Deus. E aí Jesus entendia que cada um ia compreender no seu tempo. Prova é que hoje nós estamos aqui tentando compreender um pouquinho as parábolas de Jesus. E aí Jesus disse assim, porque o que tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E aí a gente fica, mas Jesus era complicado, né? Pelo amor de Deus. Como é que ele dá para quem tem e tira de quem não tem? E aí fica muito difícil, isso parece injusto. E quando a gente começa a analisar esses ensinamentos de Jesus, se a gente não souber realmente, a gente vai achar que não tinha justiça divina. Peraí, para quem tem, ele mais dá. Quem não tem, ele tira e dá para aquele que tem, aí mistura a nossa cabeça. Fica difícil de compreender, não é? Mas é pura causa e efeito. Aí vem a doutrina espírita mostrar para nós o que Jesus está querendo dizer para nós, é exatamente causa e efeito. Porque aquele que tem, gente, quanto mais coisas boas ele faz, aquele que tem o conhecimento, mais graças ele recebe. Mas aquele que não tem e não busca ter, ele vai perdendo o sentido da vida, ele entra em depressão, ele fica perdido, porque ele não busca conhecimento, ele não busca se melhorar, então ele mesmo vai perdendo, porque quem tira não é Deus, não é Jesus, somos nós mesmos com a nossa vigilância, somos nós mesmos com os nossos tropeços da vida. E aí a gente se remete à parábola dos talentos, mais uma parábola. Que é a parábola que vai dizer para nós que o patrão ia viajar e chamou 3 dos seus funcionários. Para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 3, para outro ele entregou 1, que eram moedas da época. E ele viajou e disse, quando eu voltar nós vamos prestar contas. Quando ele voltou, meses depois, ele chamou os seus 3 funcionários que ele confiou os talentos e disse para o primeiro, o que você fez no talento que eu te confiei? Ele falou, o senhor me deu 5 talentos, aqui são 10 talentos. E aí o patrão todo feliz falou, servo bom e fiel, participará comigo da minha glória. Você terá esses 10 talentos e muito mais. O que tinha 3 talentos foi do mesmo jeito. Aqui está, meu patrão, 6 talentos. Ele falou, servo bom e fiel, participará comigo da minha glória. Ficará com esses 6 talentos e muito mais. Então é nesse sentido, gente, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente produz, mais a gente recebe. Chamou o terceiro,
que vem todo humildezinho, né? Que as pessoas preguiçosas, elas são humildes quando elas querem ser humildes, né? Aí ele veio todo de cabeça baixa, com aquele talentinho na mão, e o patrão pergunta para ele: e o talento que eu te dei? Ai, meu patrão, eu fiquei com tanto medo de perder o vosso talento. Eu tive tanto medo que eu enterrei. Agora que o senhor voltou, está aqui o seu talento. O patrão não mostrou nada do que viu, né? E aí ele disse: servo mau e preguiçoso. Por que já que você não quis multiplicar, por que você então não colocou numa casa de câmbio para render juro? Fizesse alguma coisa? Então é nesse sentido que Jesus está mostrando para nós que o medo e a preguiça entravam na nossa evolução. O medo e a preguiça não nos permite evoluir. Preguiça de ler, preguiça de vir à casa espírita, preguiça de trabalhar no pé, medo de fazer as coisas, não deixa a gente produzir talentos. E é nesse sentido. Você vê que ele tomou o talento daquele que não produziu e deu para o que tinha mais. E é nesse sentido que Jesus fala: aquele que tem, mais se lhe dará, mas o que não tem, até o pouco que tem vai perder. Porque se a gente não tem nada e a gente não faz nada para ter alguma coisa, menos nós vamos tendo, porque as coisas vão se esvaindo. Então é nesse sentido que eles vão mostrar. E aí a questão 642 do Livro dos Espíritos vai dizer para nós que não basta não fazer o mal. Porque aquele servo não foi maldoso. Ele preocupou em guardar. Ele preocupou em segurar o talento do patrão dele e cuidar do talento. Mas ele não fez mais nada. Ele enterrou lá, deitou na rede. Deve ser um baiano, né? Deitou na rede, foi curtir a rede e esperou o patrão voltar para entregar o talento para ele. Ele não fez um mal, pelo menos ele pensou que não estava fazendo mal. Então a questão 642 do Livro dos Espíritos fala assim: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. Então, gente, não basta a gente falar: ó, eu vou na casa espírita uma vez por semana, eu tomo passe, eu assisto a palestra, e depois fica de segundo, de terça até na próxima segunda, não faz nada. Está lá vendo a chuva passar, quando é chuva o sol, morrendo de calor, e não faz nada para melhorar, não estuda, não busca uma leitura, não busca ajudar alguém que está precisando. Porque muitas vezes ajudar não é matéria, não, com uma palavra, com um sorriso, com uma atenção, uma visita ao hospital. Porque se a gente não tem coisa de material para dar, vamos dar o que a gente aprende na casa espírita. Vamos dar o nosso carinho, o nosso amor, nossa atenção. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. É esse o recado que Jesus quer usar para parar com os talentos. O servo não foi mal, mas ele também não foi bom. Ele foi acomodado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, nós não podemos esquecer que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente no corpo material. Nós somos muito mais do que esse corpinho aqui, que quando morrer vai acabar. Nós somos algo muito poderoso. E quando a gente chegar do lado de lá, a pergunta vai ser: o que fizeste dos talentos que eu te confiei? E aí nós vamos dizer que enterrou? Nós vamos ficar tudo cabisbaixo lá, falando: não deu para fazer nada, porque eu tinha dor de cabeça. Não pude fazer nada porque minha vida é muito difícil. Porque o meu irmão ele bebe muito e ele me atrapalha. Aí a gente vai dando desculpas. E nós vamos dando desculpas e não vamos tomando atitudes, escondendo atrás do problema do outro. Não é isso que Jesus quer de nós. Porque somos todos convidados
E se a gente recusa o convite, somos ignorados, como o rei fez. Não quer vir, não? Eu chamo outro. Mas quem aceita o convite, tem que vestir a cabeça. Ou seja, vestir a túnica. E qual que é a túnica mesmo que nós dissemos lá no início? Coração puro e comprometimento. É essa a verdadeira túnica para a grande festa do Reino de Deus. Então a gente precisa decidir se aceita o convite ou se não aceita. E se aceita, prepara a veste, prepara o traje de gala, porque a festa vai bombar. E é assim que a banda toca, não é? Então, a gente não vai ser reconhecido pelo número de vezes que viermos à casa espírita. Não seremos reconhecidos pelo tanto de passe que aplicarmos, ou pelo tanto de passe que tomarmos, pelo tanto de palestra que fizermos, ou pelo tanto de palestra que assistirmos. Seremos reconhecidos pelas nossas obras. E a pergunta é, qual é a sua obra? Já parou para pensar? Kardec diz, conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, se eu me esforço todo dia para ser melhor que ontem, eu já estou sendo reconhecido. Eu não preciso ser perfeito, porque a terra não é lugar de espíritos perfeitos. A terra é lugar de espíritos como nós, que estamos em aprendizado. Temos 1000 defeitos, mas se a gente se esforçar por melhorar um pouquinho a cada dia, nós já estamos sendo reconhecidos como verdadeiros cristãos. É isso que Kardec quer dizer para nós. E Jesus continua dizendo, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, mas uma árvore má também não tem como dar bons frutos. E a pergunta da noite, que árvore estamos sendo? Quais os frutos estamos produzindo? Qual é a nossa obra? E aí a gente pede licença para contar uma historinha, para variar, né? Historinha é sempre bom, né? A história é de um dono de restaurante de uma cidade pequena, até de senhora Dores Chão, desculpa, vou ver as palavras. Mas é tudo senhora e é tudo Dores. E aí, esse dono de restaurante tocava o restaurante, era viúvo, com a sua filha adolescente, pequena, e o restaurante era em frente a uma farmácia. Certo dia, ele escutou a dona da farmácia gritando, pega ladrão, pega ladrão. Ele correu na porta para ver, era uma criança correndo, ele correu, segurou aquela criança, a criança estava com a mão fechada. E ele falou, o que foi que você pegou na farmácia? Aí ele abriu a mãozinha, tinha 2 caixinhas de remédio. Um antitérmico e um remédio para dor. Para febre e para dor. Devia ser de pirona. E aí, ele olhou para aquela criança e falou, tem alguém doente na sua casa? A criança balançou a cabeça positivamente. É a sua mãe? A criança me deixou a cabeça novamente. Ele mandou ele sentar no restaurante, foi lá na farmácia, pagou a continha do remedinho do menino, voltou, deu lanche para o menino e mandou que a filha fizesse um bom marmitex para o menino levar para a mãe dele. O menino agradeceu todo feliz e foi para casa. Muitos anos se passaram, a filha já estava na faculdade. Ele continuava naquele restaurante simples dele, porque ele não tinha o objetivo de enricar. Ele não queria ser um homem rico. Ele queria apenas ter uma sobrevivência naquele restaurante de passado. Ele queria viver bem naquele restaurante, cuidando das coisas certas, fazendo o que era certo. A filha cuidava do restaurante com ele durante o dia, à noite ela ia para a faculdade. Mas tinha uma vida muito simples.
aquele homem teve um mal súbito. Parecia que era um infarto, alguma coisa. A menina desesperada chama a ambulância, vem o SAMU, leva ele para o hospital, ela acompanha, fechou um restaurante, chega lá no hospital, depois de alguns exames, o médico chega para a menina e diz, olha, infelizmente aqui no Hospital do SUS, novidade, não temos como fazer a cirurgia complexa que o seu pai precisa. Ele precisa ir para o hospital particular, e só lá no hospital dos Bambambam é que vai conseguir fazer a cirurgia dele. Ela ficou desesperada, porque eles não tinham dinheiro, eles tinham uma vida tranquila, mas não era uma vida abastada. Mas ela falou, deixa eu saber, meu pai está em primeiro lugar. Autorizou que levasse ele para o hospital particular e, enquanto foram resolvendo, ela foi em casa, trocar de roupa, tomar um banho, pensando, eu vou colocar um restaurante à venda, porque eu preciso cuidar do meu pai. Depois que meu pai melhorar, eu vejo o que eu faço. Mas eu vou começar lá no hospital para eles me darem um tempo até eu conseguir vender um restaurante. Tomou o banho, voltou para o hospital, chegou lá. Quando ela entrou, tinha um envelope na portaria para ela. E ela falou, nossa, compra até antes mesmo, esperar meu pai. Do que eles me esperam, né? Não vou saber dinheiro. Ela pegou aquele envelope, só que quando ela abriu o envelope, estava escrito assim, sua dívida foi paga há 20 anos atrás, com 2 caixinhas de remédio e uma remessa. Assinado Dr. Beck. Eu me arrepio toda com essa história. Não sei se vocês arrepiaram. Toda vez que eu compro, eu me arrepio. Mas olha que lindo. Então, gente, faça o bem. Não importa quem. Não importa o que você tem para dar. Dê. Porque o bem que a gente faz hoje, ele é uma obra que vai repercutir em frutos amanhã. E Deus que não dorme, Deus que tudo vê, Ele sabe que por menor que seja o seu gesto, você fez com amor, Ele vai te dar a recompensa. Essa história é só para ilustrar o que é fazer o bem, sem preocupar com nada. É fazer o bem. Não esquenta a cabeça não. Um dia a recompensa chega. Não faça o bem querendo recompensa hoje. Porque ninguém planta uma árvore hoje para colher o fruto amanhã. Demora, mas colhe. Pode ter certeza que o fruto vai ser colhido. Lembrando, meus irmãos, que o Espiritismo, ele não trouxe nenhuma moral nova, não. A moral que o Espiritismo trouxe é a moral de Cristo. Tudo que o Espiritismo fala tem a ver com Jesus, tem a ver com Deus, com caridade, com benevolência. Então, faça o bem de qualquer maneira, porque é isso que alegra o coração de Jesus. A bandeira do Espiritismo é a bandeira do Cristo. Fora da caridade não há salvação. É essa a bandeira do Espiritismo e é essa a bandeira do Cristo. Sem caridade, sem amor, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não importa quantos empregos nós temos, quantos títulos, se nós somos dono da loja tal, da empresa tal, se eu sou doutor, se eu assino doutor. Nada disso importa para Jesus. Importa sim qual é a nossa obra. Importa sim qual o fruto que nós estamos produzindo na árvore da nossa vida. É claro que quem tem mais, quem consegue crescer financeiramente, é bom porque vai dar emprego, vai gerar coisas boas para os outros. Tudo é importante, mas a gente não pode pensar só nisso. Nós temos que pensar no conjunto. Se eu prosperar, eu vou poder ajudar mais. Então é assim que a gente vai vivendo. Porque nós estamos vivendo tempos de crise. Quem falar que não está, me leva para sua casa porque está. Né? A crise está aí para todo mundo ver. E nós não estamos falando de política, nós estamos falando de crise. Das coisas absurdas, das coisas caras,
das pessoas achando que pode falar o que quer, pode fazer o que quer, nas redes sociais que está bom, defendendo A ou B, não é por aí. Ou passando pano para coisas erradas, não podemos. A gente tem que ter o discernimento de ver o que é certo, o que é errado e escolher a parte certa da coisa. Por que a gente vai pegar o lado podre da fruta? Se é o lado podre da fruta que está fazendo tudo virar de cabeça para o ar. Então a gente precisa ter discernimento para o que é certo. A gente precisa ter esse esclarecimento. Quando a gente fala em buscar conhecimento, gente, é para a gente não ficar passando pano para coisas erradas. Porque quanto mais ignorante nós somos, quanto mais a gente ignora as coisas, mais a gente apoia o que é errado. Por isso que é importante o conhecimento. Para que a gente saiba discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. Senão, a nossa evolução vai se perdendo pelo caminho. Então a gente precisa multiplicar nossos talentos. A gente precisa pegar esses talentos que Deus nos deu, e cada um sabe qual é o seu, e multiplicar. Porque se ele ficar enterrado por causa da preguiça, do medo, vai perder a peça. E aí não adianta nem estar pagando pelo psiólogo, porque não vai conseguir estar na peça. Então é isso que nós precisamos entender. Emmanuel vai dizer para nós assim: viva intensamente a sua vida. Dia chegará que não mais estarás aqui na terra. Aceite o convite, vista a túnica e aproveite a festa. Emmanuel dizendo isso para nós. E aí a gente diz: quais são os trajes impróprios para essa coisa? Orgulho, vaidade, egoísmo. São trajes que não dá para vestir. Maledicência, preguiça. Esses trajes a gente não entra na festa. E quais são os trajes aceitos? As virtudes do Cristo. Todas as virtudes do Cristo são trajes nupciais. E ele tem um especial que é lá da questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a caridade da forma que ele entendia, que é o traje principal para nós, benevolência para com todos, ser bom o tempo inteiro, para de ser rabugento, para de ser malcriado, para de ser de mal com a vida, seja bom para as pessoas, sorria, seja leve. É isso que Jesus está dizendo, com benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. A gente atira muitas pedras, todos nós. A gente atira na casa, a gente atira na rua, a gente atira na internet. Nós não somos indulgentes. A gente está sempre apontando dedos. Vamos tentar um pouquinho mais. A gente entender os erros do outro, de alguma forma. Não é apoiar. Jesus compreendia os erros das pessoas, mas não apoiava. Dizia: vai, não volte a errar. Então, ser indulgente não é apoiar. É entender que aquela pessoa, naquele momento, está com aquela dificuldade, mas uma hora ela vai melhorar. E com a sua ajuda ela vai melhorar ainda mais. E o perdão das ofensas. Perdoar sempre. Perdoar 70 vezes 7. Segundo Emmanuel, cada ofensa. E aí é o perdão sem limites. Porque o perdão, ele sara a nossa alma. Se o outro não quiser, como diz o Divaldo, o problema é dele. Você perdoa. E assim, meus irmãos, nós seremos muito mais convidados. Nós seremos escolhidos e seremos felizes. Foi essa a proposta da noite de hoje. Espero de coração ter trago uma mensagem aos tocados corações. Mais uma vez peço desculpa pelo meu atraso. E eu sou sempre muito feliz de vir aqui conversar com vocês, falar de Jesus, rever vocês, sempre me faz muito bem. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade.